Estamos de volta com o Jornal da Monte. Monte FM, 12h31. Na entrevista de hoje nós estamos recebendo a psicopedagoga Miriam Campos, que está falando para nós a respeito do autismo e da aprendizagem escolar. Nesse bloco, Miriam, eu quero que você comece falando para nós a respeito dos desafios da aprendizagem escolar quando se refere ao autismo. Sim. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a escola, especificamente a professora, o professor, precisa, é condição sine qua non, saber o que é autismo, do que se trata e como se trata. Porque não adianta a coordenadora somente saber, não adianta o governador, a secretária da educação, o prefeito, etc. e tal, o secretário de educação, né, os administradores saberem, a dona da escola saber, se a professora que está ali no dia a dia com o aluno não saber. E quando eu falo professora, eu quero chamar muita atenção para isso. Eu estou falando da professora regente. Porque a professora regente, ela precisa ser apoio para a professora de apoio. Porque o que a gente vê muito, lógico, tem exceções, e que eu conheço, né, que as professoras não têm, ou se têm o conhecimento, preferem delegar apenas para a professora de apoio, porque tem a professora de apoio mesmo, ela vai lidar com aquela criança. Tudo bem, existe mesmo e precisa. A professora de apoio, mais que nunca, ela tem que saber ainda mais, tem que procurar e procurar e procurar cada vez mais conhecimento. Só que a professora regente, juntamente com a equipe escolar, precisa se unir para fazer o melhor para essa criança. Né? E a gente observa que quais são os 3 critérios que a gente tem para ajudar essas crianças na escola. Eu acho que é esse que é a mão na massa, né? A gente tem que ver que essas crianças, elas são extremamente visuais, ou seja, o que você for fazer é necessário que seja uma coisa que se chame a atenção visual. Essas crianças, elas precisam de ter a questão concreta, elas precisam pegar muito no que estão fazendo. E elas precisam também, a partir daquilo que elas gostam, porque geralmente elas têm uma coisa que elas gostam mais. Elas têm, por exemplo, é o que eu falei antes, né? Um animal que elas gostam mais, um objeto. A partir daí, começar a fazer todo o trabalho. Outro detalhe importante que eu acho um desafio, e eu estou aqui, gente, para ajudar, para agregar, entendam que eu não estou criticando, eu estou alertando. É interessante que a gente comece sempre pelo que a criança gosta. A gente tem uma coisa que a gente chama de plano de desenvolvimento individual. Esse plano de desenvolvimento individual, o próprio nome fala, Eliane, ele é individual. É sabido que a criança com autismo, com TEA, ela é de uma forma e a outra criança, amiguinha dela, que está às vezes na mesma turma, que tem algumas características parecidas, ela é outra criança, não se deve fazer. O mesmo plano não serve para outra criança. Os mesmos objetivos? Jamais. Então, a gente tem que observar isso tudo. E a partir do que ela gosta, é muito específico, é muito individual. Por isso que fala esse plano de desenvolvimento individual. Tudo foi feito para que ajudasse, sabe? Foi tudo para agregar.